atividade, aspectos Mariana. clínicos e cirúrgicos. Vem cá, por favor. Um tema bem relevante, Vem cá, ele vai, Mariana. daqui a pouquinho, começar ali com a apresentação. Oi. Eu estou com dificuldade de passar os slides aqui. Ó. Me ajuda a passar o slide? Como assim? Então, vamos lá. Bom, Se você der um clique no slide, acho que ele vai para frente. eu não estou conseguindo passar ele. Ok, como é que é? No canto inferior esquerdo da tela, Ok. Rodrigo, Consegui no já. canto inferior esquerdo da tela, tem para ir para frente e para trás também, tá? Tá bom. Vamos lá. Eu quero agradecer aos colegas, Dr. Murilo Menezes, Dr. Oswaldo Vilela e aos Doutor, outros parou o colegas. compartilhamento da tela, tem que compartilhar outra vez a tela. Tá ouvindo bem, João? Sim, só a tela tem que compartilhar outra vez. Reiniciar? Aquele botão verde para compartilhar a tela só. Posso começar? Tem que sair e voltar no Zoom para compartilhar a tela. Posso começar? Tem que sair e voltar do Zoom para compartilhar. Então faz isso. O computador não está funcionando. Melhor você reiniciar o seu computador. A aula está aqui. Reiniciar o seu computador. Acho que ele perdeu a conexão. Vai voltar a se conectar agora. Ele já deve estar entrando de volta, né? Joel, você não quer ligar para ele para orientar, Joel? Talvez seja melhor. O próprio Joel tinha falado que ele deveria desligar e religar novamente. Com certeza ele está fazendo isso. Ele já tinha entrado direito ali com o compartilhamento de tela, viu?
dizer que hoje terminamos a parte de psiquiatria. Eu acho que o Joel já estava colocando no grupo de WhatsApp o pessoal da espacidade. Aham. Vai começar a minha praia agora. Praia do Dr. Daniel. Depois tem o pacote da dor. Exato. Está super interessante aí. Certeza. Bem bom. Aproveitar para pedir para os participantes colocarem no bate-papo ou comentários ou perguntas. Eu imagino que na aula de hoje provavelmente vai ter várias questões a serem discutidas. É um tema bastante complexo, pois os pacientes estão, obviamente, numa situação muito complicada, mas os familiares também, e isso que o Dr. Labruno estava falando, essa relação com o Conselho Regional de Medicina, com a autorização de planos de saúde, é uma coisa complexa, com enfoques éticos, né? Então, tenho certeza que vai haver grande interesse em questões a serem discutidas. Questão de tecnologia, ele está entrando. De apresentação, Eu peço desculpas, tive que reiniciar tudo aqui, eu não sei por quê. Bom, bem tranquilo. reiniciando a aula. Ok. Podemos começar, né? Por favor. Eu agradeço Fique à ao vontade. Dr. Murilo, agradeço ao Murilo, ao Dr. Oswaldo, à comissão organizadora. Sinceramente, é uma honra participar desse congresso tão bem planejado, que aborda as principais áreas de atuação da neurocirurgia funcional. Meu nome é Rodrigo Labruna, sou neurocirurgião em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós atuamos aqui em clínica privada nos hospitais
Biocor e Vila da Serra. O Dr. Oswaldo e o Dr. Murilo nos convidaram para falar sobre a cirurgia psiquiátrica e a cirurgia da agressividade. Nós poderíamos iniciar falando que os casos psiquiátricos refratários, eles podem ser considerados como candidatos para cirurgia. Mas nós só operamos os casos que têm a refratariedade à medicação, à psicoterapia, à eletroconvulsoterapia, apenas aqueles casos que são refratários a todo o tratamento possível. E também consideramos como cirúrgicos apenas aqueles que são crônicos, ou seja, com mais de 4 a 5 anos de duração, graves, que contêm aquele acometimento pessoal, familiar, havendo, naturalmente, o consentimento informado, assinado pelo paciente, pelos seus responsáveis, e também com a indicação de 2 psiquiatras, de 2 neurocirurgiões, e a autorização do Conselho Regional de Medicina da região. Então, podemos operar, sim, mas apenas os casos realmente refratários e que preenchem esses critérios. Em relação à agressividade, poderíamos dizer que a agressividade não é uma doença, a agressividade é um sintoma. A psicocirurgia ou cirurgia psiquiátrica, ela não é uma cirurgia que trata a doença, é uma cirurgia que trata o sintoma, no caso aqui em questão, a agressividade. Eu gosto de iniciar a apresentação através desse caso clínico. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 35 anos, viciado em álcool, cocaína, crack, cujo tratamento era refratário à psicoterapia, toda a medicação possível, eletroconvulsoterapia inclusive. A sua enfermidade já tinha 13, 14 anos, com várias internações e um quadro de agressividade absolutamente bem caracterizado. Era um paciente com agressividade, heteroagressividade, ou seja, era um paciente agressivo com relação a terceiros. Ele tinha o transtorno obsessivo compulsivo e a drogadição. Entretanto, esse paciente ele tinha uma relativa preservação da sua cognição. Na cirurgia da agressividade, nós temos alguns alvos que nos faz obter até melhores resultados. Mas estes alvos, eles cursam também com um efeito pós-operatório em que nós não sabemos se o paciente terá ou não um déficit cognitivo, um déficit de memória. Estou falando, por exemplo, do hipotálamo póstero-medial. Então, a cirurgia do hipotálamo, nos casos de agressividade, ela se reduz apenas àqueles casos em que há um déficit cognitivo, porque no pós-operatório nós não sabemos se o paciente vai estar com a sua memória preservada ou não. Nesse caso, onde havia uma preservação cognitiva, nós fizemos a lesão, como podem ver aqui, das amígdalas, do núcleo accumbens, da cápsula interna e também das amígdalas. Nós fizemos, portanto, uma cirurgia combinada, né? Amígdala, cápsula interna e núcleo accumbens, porque as cirurgias, na nossa experiência, as cirurgias combinadas, em se tratando de lesão, elas têm um resultado melhor do que as cirurgias de alvos únicos. Estamos falando de cirurgia de agressividade, com preservação relativa da cognição, não fazendo, evitando-se a lesão do hipotálamo. Então, nós vemos aqui, né, amígdala, núcleo accumbens, cápsula interna. Portanto, nesse paciente
submetido à capsulotomia com lesão de núcleo accumbens e amigdalotomia, uma evolução pós-operatória de vários anos, ele até hoje é livre dos sintomas, mas permanece em terapia ocupacional e controle psiquiátrico. São casos difíceis, nem sempre tem essa evolução tão boa assim. Nós conseguimos um resultado, estatisticamente falando, um bom resultado em cerca de 60%, 70% dos casos. Portanto, dando uma pequena revisão da história da cirurgia psiquiátrica na era moderna. Já no século XIX, havia a cirurgia psiquiátrica, que ela era muito empírica, através, né, de neurocirurgiões como o alemão, acho que ele era suíço, o Dr. Buchert, mas era uma cirurgia ainda sem muito conhecimento fisiológico. Na Alemanha, o Dr. Puzep, ele fazia topectomias, ou seja, a retirada de nacos do cérebro, de regiões do cérebro, mas também ainda muito empiricamente. A partir de 1935, aumentou-se o conhecimento fisiológico sobre o comportamento e também, a partir de 1935, o eminente, que todos conhecemos, neurocirurgião português, Dr. Egas Muniz, ele desenvolveu a leucotomia frontal, ou lobotomia frontal, com excelentes resultados no que tange aos distúrbios de comportamento, mas com alguns casos de sequelas. Junto ao Dr. Egas Muniz, em Portugal, nos Estados Unidos, os doutores Walter Freeman e o Dr. Watts, uma dupla americana, eles também desenvolveram a lobotomia frontal e passaram a fazer, até em termos de números, muito mais cirurgias, a tal ponto que o Dr. Watts ele se desvinculou com o tempo do Dr. Freeman, que passou a fazer cirurgias absurdamente numa série enorme de casos, passando, inclusive, a ser questionado eticamente quanto às indicações, às reais indicações para os casos de psicocirurgia, muitos com sequelas, muitos com bons resultados, a ponto de merecer a crítica e até a reunião do Congresso americano sobre a efetividade ou não desse tipo de operação. Papes, em 1937, desenvolveu o conceito do sistema límbico. Spiegel e Voices desenvolveram a estereotaxia, que nos permite alcançar estruturas profundas do cérebro através de cálculos, e a partir daí, do desenvolvimento da estereotaxia, os diferentes alvos a ser pesquisados e desenvolvidos. Scoville desenvolveu a transecção transorbitária, Talairac e Lexel, na França e Suécia, desenvolveram a sua capsulotomia anterior, que é muito útil nos casos de depressão, agressividade, transtorno obsessivo compulsivo. Portanto, basicamente o raciocínio é que a hiperatividade frontal nas estruturas frontotalâmicas, ela consegue ser bloqueada através de uma lesão ou consegue ser modulada através de uma estimulação. Então, no caminho entre a região frontal e o sistema límbico, pode haver uma interrupção através da lesão ou pode haver uma modulação do estímulo através da estimulação ou DS. Temos, então, todo esse sistema límbico, com diferentes regiões que podem ser operadas e participar na melhora do paciente. Continuando a história, em 1954, houve o desenvolvimento da clorpromazina e, graças ao desenvolvimento da medicação, muitos casos evitaram-se as cirurgias, em muitos casos, por causa do desenvolvimento da clorpromazina. Mas muitos casos permaneceram refratários e o desenvolvimento dos alvos cerebrais prosseguiu. No Japão, desenvolveu-se a amigdalectomia,
A hipotalamotomia posteromedial, através do Dr. Sam, até hoje é utilizada no tratamento da agressividade em pacientes com déficit cognitivo. Foltz e White desenvolveram a cingulotomia anterior, que é muito útil no tratamento da depressão, do toque. A tratotomia subcaudada foi desenvolvida por Knight, e o Dr. Kelly, nos Estados Unidos, desenvolveu a leucotomia límbica, que era a união da cingulotomia com a tratotomia subcaudada. O excesso de cirurgias, principalmente através do Dr. Freeman, nos Estados Unidos, promoveu a discussão sobre o tema em 1974 com o Comitê Nacional para a Proteção de Pessoas das Pesquisas Biomédicas e Comportamentais. Então, houve um grande alarde, um estudo através do Senado americano, em que discutiu-se a psicocirurgia, e qual não foi a surpresa na conclusão dos trabalhos, quando concluiu-se que a psicocirurgia ela tinha utilidade. Ballantyne, também nos Estados Unidos, desenvolveu a cingulotomia em muitos pacientes, né? Fez a cirurgia em mais de 500 pacientes, e mais recentemente, a partir de 2006, o núcleo accumbens passou a ser bastante estudado. Hoje, o núcleo accumbens é alvo para cirurgias relacionadas a transtorno obsessivo-compulsivo e drogadição. E a partir de 2008, o Dr. Clément Ramani, que é nosso colega brasileiro, em Toronto, no Canadá, junto com o Dr. Lozano, desenvolveu a cirurgia, estimulação do cíngulo subcaloso ou área 25 para o tratamento da depressão. Então, a partir daí, vemos vários trabalhos, né, como a estimulação da cápsula interna e do núcleo accumbens. Este é o trabalho original do Dr. Ramani sobre o tratamento através da estimulação do cíngulo subcaloso ou área 25 no tratamento da depressão. Vemos aqui um diagrama também deste trabalho do Dr. Ramani, em que podemos diferenciar a lesão da estimulação. A lesão é aquela cirurgia onde existe uma interrupção da via. A vantagem da lesão é que ela provoca um resultado muito bom, duradouro, mas por ser uma cirurgia ablativa, pode provocar nas suas consequências alguns déficits, e isso é irreversível. A vantagem da estimulação é que é um processo mais moderno, é reversível, mas, em se tratando de Brasil, a cirurgia através da estimulação, ela ainda não é autorizada ou não é facilmente autorizada nas desordens psiquiátricas. Então, aqui no Brasil, ainda somos limitados às cirurgias através de lesão, e as cirurgias através de estimulação, elas são muito poucas vezes autorizadas. A estimulação, ao contrário da lesão, ela promove uma alteração de neurotransmissores e ela trabalha naqueles mecanismos de bloqueio ou de estimulação das vias. Esse trabalho, ele é um trabalho muito interessante, porque é do grupo de Amsterdã, em que uma senhora, uma mulher, com transtorno obsessivo-compulsivo, dependência do cigarro, obesidade, ela foi submetida à estimulação do núcleo accumbens. E graças à estimulação do núcleo accumbens, ela teve uma melhora de todos os problemas. Uma diminuição do toque, uma diminuição da dependência ao fumo e um emagrecimento importante. Então, vemos, assim, a aplicação, né, de todos esses alvos, né, na cirurgia psiquiátrica, por exemplo, o núcleo accumbens, o estudo por ressonância magnética funcional para a localização anatômica do mesmo. Aqui vemos a estimulação desde a área superficial até a área mais profunda, envolvendo gosto, cheiro, respostas autonômicas na região do núcleo accumbens. Outro artigo mostrando sobre a aplicação da cirurgia do núcleo accumbens no distúrbio obsessivo-compulsivo.
estimulação do núcleo accumbens para tratamento de pacientes com dependência a drogas, como cocaína. Núcleo accumbens relacionado ao tratamento da depressão. Núcleo accumbens relacionado ao mecanismo da reward, ou recompensa. A partir daí, descobriu-se a aplicação da cirurgia do núcleo accumbens no mecanismo da recompensa, ou seja, a estimulação ou a lesão do núcleo accumbens poderia melhorar casos de drogadição. Novamente, né, trabalhos de núcleo accumbens relacionados à drogadição, localização anatômica do núcleo accumbens, pacientes dependentes de heroína sendo submetidos à estimulação do núcleo accumbens, pacientes relacionados à adição a opiáceos. Há vários trabalhos chineses também, né, relacionados à lesão do núcleo accumbens e melhoria na drogadição. A cirurgia psiquiátrica, portanto, ela interferiria nas fibras frontotalâmicas através da interrupção ou através da estimulação. Portanto, nós podemos, nas síndromes psiquiátricas, tratar, desde que caracterize-se, como já foi dito anteriormente, a refratariedade, a cronicidade, a gravidade do problema, com a indicação de 2 psiquiatras, a indicação de 2 neurocirurgiões, a autorização do Conselho Regional de Medicina da respectiva área. Nesses casos, caracterizada a gravidade e a refratariedade, nós podemos tratar os casos de depressão, de transtorno bipolar, de distimia, nos casos de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, a fobia social, os casos extremos de ansiedade generalizada, e também, no que tange ao convite que nos foi feito, nos casos de agressividade. Lembrando que a agressividade não é uma doença, ela é um sintoma, mas nós podemos melhorar a agressividade nos casos de agressão imotivada, agitação psicomotora, ataques de raiva, nos casos de esquizofrenia, sociopatia, e mais recentemente temos cada vez mais adquirido experiência nos casos também de cirurgia psiquiátrica para a drogadição. Em relação aos problemas do humor, temos o símbolo, né, que serve para o tratamento da ansiedade, da depressão, a cápsula anterior, que também é usada na agressividade, na depressão, na ansiedade, a traqueotomia subcaudada, a leucotomia límbica, o símbolo subcaloso, que são utilizados como alvos nos distúrbios do humor. Nos casos de agressividade, é bom lembrar aquilo que foi dito no começo, nos casos em que temos a preservação cognitiva, nós evitamos a lesão do hipotálamo póstero-medial. Nos casos em que há um déficit cognitivo, nós podemos fazer o hipotálamo, e também existem aqueles alvos menos agressivos, como a cápsula, e cirurgias combinadas, em que podemos combinar a amígdala com a cápsula, tentando evitar a cirurgia do hipotálamo. Na drogadição, nós utilizamos o núcleo accumbens. Nessa cirurgia, portanto, utilizado o aparelho de estereotaxia, é obrigatória a utilização de um programa, né, para localização anatômica a ser ou estimulada ou lesada. E, em relação à agressividade, repetindo, nós podemos fazer uma cirurgia considerando o paciente com preservação cognitiva e o paciente sem a preservação da cognição. Nesse caso, nós podemos ver a lesão do hipotálamo combinada com uma lesão da cápsula interna. Nos casos em que podemos fazer a lesão no tratamento da agressividade, essa é uma excelente cirurgia. Na nossa experiência pessoal, aquela efetividade da cirurgia, que estatisticamente é em torno de 60% a 70%, nos casos de agressividade com presença de déficit cognitivo,
a lesão combinada de cápsula interna com hipotálamo posteromedial, ela promove, na imensa maioria dos casos, um bom resultado. A gente tem alguns casos de recidiva com reoperação, mas essa cirurgia combinada do hipotálamo com cápsula interna, ela tem excelente resultado na agressividade. Novamente, vamos ver cápsula interna combinada com hipotálamo. Hipotálamo. Nesse caso, a gente vê a lesão da amígdala, do núcleo accumbens. Novamente, amígdala, núcleo accumbens, cápsula interna, no tratamento da agressividade. Um paciente, no caso, com alguma apresentação positiva. Novamente, amígdala, continuando, aqui temos a presença da lesão de amígdala, núcleo accumbens, cápsula interna. Aqui tá. E tá funcionando? Compartilhar a tela, Labruna. Tá bom. Tá funcionando? Tá ok agora? Não. Tá sem a imagem? Está sem a imagem. E, Rodrigo, tinha ficado parado um bom tempo num slide lá da capsulotomia com a hipotalamotomia, quando você estava falando de amidalotomia. Não tinha passado também, não. Então, o último slide Tá, que eu vou nós voltar então. foi aquele da cápsula com o hipotálamo, foi o último que nós vimos. Tá, eu vou voltar aqui. Como é que volta? Para. Eu vou voltar aqui, Oswaldo. Vou ter que reiniciar esse computador de novo. Deu certo? Ok, agora tá. Falta só dar o modo de Vou apresentação. voltar. Foi aqui, Oswaldo? Esse foi o último que nós vimos. Foi a última imagem. Ok. Então, continuando, esse paciente era um paciente com déficit cognitivo, agressividade, e porque ele tinha o déficit cognitivo, nos permitiu fazer a lesão do hipotálamo posteromedial e da cápsula interna. Essa cirurgia combinada de hipotálamo posteromedial e cápsula interna, ela tem, na nossa experiência,
um excelente resultado nos casos de agressividade com déficit cognitivo. Novamente, cápsula interna combinada com a hipotálamo. Aqui, hipotálamo. E, nesse caso, a gente vê uma cirurgia onde a lesão da amígdala, do núcleo accumbens, combinada com a lesão da cápsula interna. Esses casos, como já foi dito anteriormente, não há lesão do hipotálamo posteromedial na intenção de provocar menos sequela cognitiva. Núcleo accumbens, cápsula interna e amígdala. Cápsula interna. Temos, portanto, uma casuística em que saem-se os casos de agressividade, exatamente porque são pacientes, na maioria das vezes, com déficit cognitivo, em que podemos fazer uma cirurgia através de lesão, já que não podemos fazer a estimulação, e por causa disso, a gente tem mais casos de agressividade com déficit cognitivo. A partir do momento que possamos fazer a cirurgia da estimulação, haverá mais pacientes em que há preservação da cognição. Os casos de drogadição através da lesão do núcleo accumbens estão aumentando, mas a nossa maioria dos casos é de agressividade. Portanto, alvos combinados com o núcleo accumbens para drogadição. A gente vê que a maioria dos pacientes ficou livre dos sintomas, uma boa quantidade dos pacientes ficou bastante melhor, menos pacientes ficaram inalterados e pior. Então, também, através da cirurgia do núcleo accumbens, a gente tem um promissor tratamento para os casos refratários de drogadição. Lesão ou modulação? Essa é a questão. Nós gostaríamos que pudéssemos fazer a estimulação, ou DBS, a estimulação cerebral profunda, para os casos de cirurgia psiquiátrica. Mas aqui no Brasil ainda não temos a autorização para esses casos, salvo em raras situações. Então, na maioria das vezes, a gente tem que fazer a lesão mesmo. Em se tratando de lesão, a gente tem que evitar alvos cerebrais que possam cursar com déficit cognitivo. Essa é uma preocupação constante. Portanto, a lesão ela é mais frequentemente realizada naqueles pacientes que têm déficit cognitivo. Em se tratando de lesão, a cirurgia combinada com alvos, com mais de um alvo, ela, na nossa experiência, ela tem melhor resultado do que a cirurgia de alvo único. É só o tempo que vai nos dizer, né, e nos permitir fazer a comparação entre a modulação, a estimulação e a lesão. Num primeiro momento, nós que temos poucos casos de estimulação, a impressão que dá, eu quero deixar bem claro que são muito poucos casos de estimulação, mas num primeiro momento, a impressão que dá é que a cirurgia psiquiátrica, através da lesão ablativa, ela parece ter um resultado mais duradouro do que aquela através da estimulação. O raciocínio da estimulação é interessante, porque a estimulação constante, ela permitiria um resultado duradouro. Mas, na nossa experiência, muitas vezes, parece-nos que a cirurgia ablativa ela tem um resultado mais consistente do que a cirurgia através da estimulação. Mas eu repito que a estatística tem que ser aumentada, a autorização para o DBS tem que acontecer nos casos de cirurgia psiquiátrica, para que possamos fazer uma comparação melhor. Agora, em se tratando de cirurgia ablativa, a cirurgia combinada, eu tenho a convicção de que ela tem melhor resultado do que a cirurgia de alvo único. Existem, portanto, em todo o mundo, estudos, né, da psicocirurgia, da cirurgia psiquiátrica, tentando-se criar uma normatização em diferentes centros, né? E vemos aqui, então, as perspectivas
da estimulação cerebral profunda. Na drogadição, o alvo do núcleo accumbens é importante. No transtorno obsessivo compulsivo, podemos fazer a lesão ou a estimulação da cápsula interna do núcleo accumbens, do núcleo subtalâmico. Na síndrome de Tourette, aqui no Brasil, nós temos o Dr. Oswaldo Vilela, né? O Dr. Oswaldo, ele tem a sua experiência, né, no globo pálido externo para o tratamento do Tourette, né, através da estimulação do globo pálido externo. Na depressão, nós podemos fazer a cirurgia do cíngulo subcaloso, a área de 25, a lesão ou estimulação da cápsula interna do núcleo accumbens. Na dor central, assume um papel proeminente o núcleo accumbens, ou uma região que os americanos chamariam de estriado ventral, né? Na agressividade, nós podemos ter o hipotálamo, o corpo amigdaloide e também aquelas cirurgias de estimulação que são amplamente autorizadas aqui no Brasil, né? Que são as cirurgias dos distúrbios de movimento. A cirurgia da distonia, a cirurgia do Parkinson, né, envolvendo o globo pálido, o tálamo, o núcleo subtalâmico, o núcleo pré-pontífico. Nos nossos resultados de núcleo accumbens, nós vemos que a lesão ou estimulação do núcleo accumbens, combinada ou não com outros alvos, parece ser potencialmente útil no controle da drogadição, a ser confirmado por mais estudos e mais estatísticas. De uns anos para cá, tornou-se obrigatória a autorização do Conselho Regional de Medicina para a autorização das cirurgias psiquiátricas. Portanto, temos essas conclusões nos casos da psicocirurgia ou cirurgia psiquiátrica. Ela é eficiente em 70% ou mais dos casos. A cirurgia ablativa ainda tem as suas indicações. Nós vemos um movimento, né, global no sentido de diminuírem-se as cirurgias ablativas e aumentarem cada vez mais as cirurgias por DBS, mas a cirurgia ablativa, em determinados casos, com déficit cognitivo, ou naqueles casos em que o paciente, por falta de cooperação, ele pode arrancar o hardware. Então, a cirurgia ablativa, ela tem a sua indicação ainda. A estimulação cerebral profunda, ela é eficiente e promissora, mas ainda precisamos da sua autorização para os distúrbios de comportamento. O risco-benefício, portanto, é que vai determinar a técnica a ser utilizada, ou estimulação ou lesão, mas devemos ter sempre a caracterização da refratariedade, a indicação de 2 psiquiatras, a cronicidade bem caracterizada, com 4 ou 5 anos de doença, a indicação de outro neurocirurgião, além do neurocirurgião do caso, o consentimento informado assinado pelo paciente ou por seu responsável e a autorização do Conselho Regional de Medicina. Nos nossos casos, nós sempre fazemos também a avaliação pré- e pós-operatória através de neuropsicólogo. Recentemente, eu acho interessante a gente documentar também, o último caso de paciente que tínhamos de indicação, já com autorização do CRM, de cirurgia de agressividade, o paciente, numa última tentativa, ele tentou um tratamento com canabidiol e tetrahidrocannabinol. Esse paciente teve uma melhora absurda do seu quadro de agressividade. Então, a cirurgia foi automaticamente não indicada, uma vez que o paciente melhorou simplesmente com o canabidiol. Então, é uma droga também promissora no tratamento da agressividade, mas nós também já temos pacientes com o uso desse medicamento e a refratariedade necessitando da cirurgia. Eu agradeço a atenção e peço desculpas por ter que reiniciar a aula durante o andamento da mesma. Muito obrigado pela atenção. Excelente apresentação, Rodrigo. Muito interessante. A gente agradece a tua apresentação, que foi
excelente. Eu queria aproveitar e pedir para os participantes que, tendo questões a ser discutidas, coloquem no bate-papo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o doutor Labruna e, a seguir, o Oswaldo e o Daniel também vão fazer os comentários. Eu queria perguntar em relação a essas lesões combinadas, porque se fala, assim, existem os alvos clássicos para agressividade, como a amígdala, como o hipotálamo posteromedial, e faz sentido fazer lesões combinadas que vão trazer um resultado melhor, mais duradouro, porque muitas vezes é difícil de reoperar um paciente desse mais para frente. A pergunta que eu queria fazer é se os alvos que você escolhe para lesões combinadas, eles são relacionados às comorbidades psiquiátricas, como transtorno obsessivo compulsivo, autismo ou outras alterações psiquiátricas, ou você já tem assim definido. Claro, a gente entendeu bem a história do hipotálamo posteromedial em relação à alteração cognitiva, mas tirando esse componente, você tem, digamos, alguns alvos combinados que você indica normalmente, ou depende dessas outras alterações que o paciente possa ter? No início da minha casuística, eu fazia a lesão de alvo único. Não só na minha experiência pessoal, como também na experiência dos serviços dos quais eu participei na minha formação, a gente via a recidiva ou a ineficácia do procedimento nas cirurgias de alvos únicos. Então, a partir daí, eu comecei a fazer as cirurgias ablativas combinadas. Não me guiei pelas comorbidades, e sim me guiei pela maior efetividade. Então, a razão da cirurgia combinada não é a comorbidade que envolve o caso. A razão da cirurgia combinada é para aumentar a eficiência. Então, a gente viu, na nossa experiência, um benefício mais duradouro e com melhor resultado nos alvos, nas cirurgias combinadas. Aí, em se tratando de alvos combinados, eu sempre me guiei mais em relação à cápsula interna, a hipotálamo, a núcleo accumbens, eventualmente amígdala, né? Mas, é claro, o universo é muito variável, né? E eu acho que ninguém tem muitos casos para... E também nenhum alvo é patognomônico de nada, mas nas nossas cirurgias combinadas a gente tem uma maior efetividade do que nos alvos únicos. Não nos guiamos pela comorbidade, e sim porque a combinada ela é mais eficiente. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta que eu queria fazer seria em relação ao uso de neurofisiologia. Você acredita que para o hipotálamo ou em algum dos alvos a neurofisiologia ou a confirmação fisiológica, seja pela técnica que for, tem maior importância? Eu acredito que a localização neurofisiológica deva ser igual na cirurgia de Parkinson, deva ser extremamente importante. Estamos, é claro, obviamente, abertos a ela, mas na minha experiência pessoal, a gente sempre fez os cálculos através dos programas, sem a utilização de recursos neurofisiológicos, né? A não ser, é claro, aqueles testes básicos, né, de hipotálamo com relação a reflexos pupilares, movimento extraocular e tudo mais. Mas uma neurofisiologia mais complexa, eu tenho certeza que ela deve ser útil, mas na minha casuística pessoal, nós não utilizamos ela ainda.
Perfeito. Obrigado. Acho que o Daniel, acho que nesse tema ele queria complementar alguma coisa. Obrigado, Murilo. Em primeiro lugar, queria parabenizar, foi assim, uma aula que conseguiu fazer assim, um apanhado geral do ponto de vista de psiquiatria, né, das cirurgia dos distúrbios psiquiátricos. Eu queria, Rodrigo, te perguntar um pouco a respeito do núcleo accumbens, na verdade, que é uma área que hoje está sendo pesquisado bastante, mas até por ele ser área de recompensa, ele está sendo muito estudado hoje do ponto de vista de estimulação e não de lesão. Então, a minha pergunta é, lesão para núcleo accumbens, quer dizer, nós vamos pegar uma área relacionada, teoricamente, recompensa, entre outras coisas, e lesionar. Por quê? Em que situações e o que isso daí, no teu dia a dia, provocou? Eu concordo com a sua preocupação, Daniel, e é um movimento global. Quanto mais estimulação, melhor. E a cirurgia ablativa, ela tende a, pelo menos, diminuir. Mas, na nossa experiência de 16 casos ou mais de núcleo accumbens, nós não tivemos complicação cognitiva na cirurgia ablativa do núcleo accumbens. Isso não nos dá uma conclusão de liberdade total na cirurgia ablativa, mas, em se tratando de haver dificuldades quanto à autorização para estimulação, então, na nossa casuística, o núcleo accumbens foi tratado através de lesão. Eu admito que seja uma área delicada, mas eu também tenho a segurança de dizer que a consequência cognitiva da lesão do núcleo accumbens não seja importante. Quais são os casos que você tem preferido no núcleo accumbens? Drogadição? Drogadição, né? E depressão e toque. Né? Nos casos de lesão combinada de toque, né? A gente pode usar a cápsula junto com o núcleo accumbens, né? E nos casos de drogadição, a gente usa também a cápsula com o núcleo accumbens. Quando há déficit cognitivo em pacientes drogaditos graves, já com sequela cerebral, a gente faz o núcleo accumbens, a cápsula e também o hipotálamo. Eu devo aqui, Daniel, eu devo aqui insistir nesse tema. A estimulação, ela é a evolução natural. Mas aqui, em se tratando do nosso país, a gente não tem, né, as autorizações fáceis, né, para estimulação. Então, nós temos que usar criativamente, né, e com respeito ao paciente, as cirurgias ablativas mesmo. Nós, de algum grau, gostamos muito de coisa ablativa. É que, na verdade, assim, ablativo para a cápsula interna, para símbolo, para amidalotomia, né? Até mesmo, diria, para hipotalamotomia, é uma coisa já bem definida, mas núcleo accumbens, para mim, eu achava que era um alvo em especial mais para estimulação do que para lesão. Certo. Acho que o Oswaldo quer comentar. Eu gostaria. Rodrigo, na verdade, eu tenho uma série de questões, eu vou colocando aos poucos. Então, primeiro, em relação à questão de DBS e lesão em doenças psiquiátricas. Eu sou um fervoroso defensor da cirurgia ablativa em doenças psiquiátricas em geral. Quando você compara a série, seja lá do que for, quando você compara as séries de depressão, em que se tem o DBS e que você tem as cirurgias clássicas, como singulotomia, capsotomia, leucotomia límbica, os resultados até esse momento da cirurgia ablativa em depressão são superiores aos de DBS. Além do mais, na depressão, os estudos duplos cegos
randomizados que foram feitos com DBS, que foram 2 estudos, um para Cummings e um para símbolo subcaloso, nenhum mostrou eficiência da estimulação superior ao placebo, que é a não estimulação. Né? Então, eu não vejo o menor sentido, hoje, pelo menos, no uso do DBS para depressão comparado com a lesão. Segundo, Eu que concordo. é aquilo, né? A cirurgia ablativa é o envolvimento do neurocirurgião termina quando ele faz o procedimento, volta para o psiquiatra. E quando você faz o DBS, você começa um matrimônio que começa com a sua cirurgia. No caso do toque, a estimulação-lesão é um resultado similar na cápsula, né? DBS ou cápsulotomia anterior. Mas os índices de respondedores é similar, mas o índice de pacientes que entram em remissão é superior na capsulotomia do que na cirurgia por DBS da cápsula anterior. Então, também não vejo aqui vantagem. Em agressividade, eu acho que a DBS é extremamente complexo, porque os pacientes, na sua automutilação, no seu processo de autoagressão, eles podem danificar o sistema. Então, eu acho que a cirurgia ablativa também é superior. Né? Na verdade, se eu tivesse para vocês assim, olha, a única coisa que eu acho, aí também não é uma doença psiquiátrica pura, é uma doença neuropsiquiátrica, que eu acho que a estimulação é superior, é só na síndrome de Tourette. Nas outras, eu acho que a cirurgia ablativa ela é bem significativa em termos de resultados e melhor, em geral, do que a cirurgia pela estimulação. Eu tenho uma série, pessoal, de pacientes com depressão em que nós fizemos uma modificação da leucotomia límbica. Então, o Rodrigo já falou, né? Antes que faz a cingulotomia associada à tratotomia subcaudada. Quando se faz a tratotomia subcaudada, a lesão é geralmente em torno de 15 milímetros adiante da parede anterior do terceiro ventrículo. O que eu fiz essa modificação técnica? Eu mudei a localização da minha tratotomia subcaudada, mudando mais ou menos uns 5 milímetros adiante, de tal forma que ela envolvia o cíngulo subcaloso, ou subgenual, ou área 25 de Brodmann. E né, nós temos uma série dessa leucotomia límbica modificada, que são de 9 pacientes, estamos revendo agora os casos para publicação. 9 pacientes, 2, um foi respondedor e voltou a piorar pouco tempo depois, um é não respondedor, e nós temos 7 dos 9 que são respondedores, quer dizer, uma melhora na escala de Hamilton ou no inventário de Beck, melhora superior a 50%. E desses 7 pacientes, 5 entraram em remissão. Eu queria saber qual a cirurgia estimulatória para depressão que tem um resultado superior a esse. Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar. Eu queria que você discutisse em cima disso primeiro. Eu concordo, Oswaldo. Eu falei durante a apresentação que eu não tenho casos suficientes para concluir, mas eu tenho a impressão que a cirurgia ablativa ela tem resultado maior e mais duradouro do que a cirurgia através da estimulação. Eu concordo com essa sua ponderação aí. Em relação à lesão ou estimulação das estruturas anteriores, vamos chamar de estruturas anteriores, o núcleo accumbens, a cápsula interna, o que eu acho que acontece é que a lesão ela não promove teatro ventral, núcleo accumbens, cápsula interna, cíngulo, né? Eu não tenho experiência com a estimulação da área 25. Eu não sei, a estatística seria de 70%, 60% de melhora, né? Que você abrangeu através da sua tratotomia subcaudada, né? E na síndrome de Tourette, né, que você bem discutiu aí, eu concordo com a estimulação do globo pálido externo. Né? Ok. Próxima questão. Amidalotomia.
Quando eu comecei a fazer a amidolotomia, foi o primeiro alvo que eu utilizei para tratamento da agressividade, tinha autores que falavam que você tinha que ir na amígdala medial, tinha autores que falavam que você tinha que ir na amígdala lateral, né? O grupo corticular ou o grupo basolateral. Como eu não sabia quem estava certo, quando eu comecei a fazer a amidolotomia, eu comecei a fazer a amígdala toda. Então, eu fazia uma trajetória, numa trajetória que é a trajetória central, usando corte coronal da ressonância, a lesão no alvo, 3 milímetros acima e 3 milímetros para baixo, e mais 4 trajetórias, fazendo 3 milímetros medial, lateral, anterior e posterior. De tal forma que eu conseguia envolver praticamente toda a amígdala, né, fazendo essas lesões com 85 graus Celsius durante por 60 segundos. Como que é a técnica que você usa para a amidolotomia, Rodrigo? Eu sempre fiz a amidalotomia medial. Eu tenho medo de fazer uma amidalectomia total, eu tenho medo de promover mais sequela, né? Então, eu sempre usei como alvo, em se tratando de amígdala, a amidalotomia medial. Ah. E a sua satisfação com o resultado em amígdala? Eu acho que a amígdala é um alvo a ser utilizado em cirurgia combinada, jamais como alvo único. E se você tiver um paciente com déficit cognitivo, a cirurgia do hipotálamo ela é mais eficiente. O Roberto Martinez, de Madrid, ele acha que ele é um defensor fervoroso da amidolotomia. Já discuti com ele N vezes a respeito e falo que na nossa experiência, pelo menos, não ajuda em absolutamente nada. Absolutamente nada. E ele é um fervoroso defensor da amidolotomia. Bom, enfim, nas minhas mãos não funciona. Então, nos primeiros casos, eu fiz a amidolotomia. E eu fiz a amidolotomia isolada, bilateral, até 2001, até perceber que não ajudava. Em 2001, Eu nós concordo. publicamos um paper no Geotechnical Functional Neurosurgery, mostrando a importância dos exames de neuroimagem para ajudar na definição dos alvos cirúrgicos. E o que nós observamos primeiro é o seguinte: pacientes que a gente tinha feito a amidolotomia e não tinham melhorado, o exame de neuroimagem, fosse SPECT ou PET, mostravam um hipermetabolismo, uma hiperperfusão em cíngulo anterior. Aí, por conta disso, nós passamos a associar a cingulotomia anterior nesses casos. Tá, melhorou, mas ainda tinha muita recidiva e falha terapêutica. Aí, os exames de neuroimagem desses pacientes mostravam que tinha um hipermetabolismo em área pré-frontal, sobretudo no córtex óptofrontal. E por esse motivo, nós passamos a associar a traqueotomia subcaudada nesses pacientes. De tal forma que essa combinação de alvos acabou se tornando um padrão que ficou por alguns anos, né? A amígdala bilateral, cíngulo anterior e trato subcaudado bilateral também. Mas, você sabe, eu acabei achando que a amígdala não estava me ajudando em absolutamente nada. Zero. Aí eu retirei a amígdala e adicionei hipotálamo póstero medial mais unilateral no hemisfério dominante do paciente. E aí eu queria fazer um comentário em relação ao hipotálamo póstero medial. Eu não tenho coragem de fazer bilateral no mesmo tempo cirúrgico. Eu tive uma ocasião em que eu fiz uma hipotalamotomia bilateral e o paciente ficou dormindo na UTI durante um mês, sem acordar. Depois disso, eu nunca mais tive coragem de fazer a hipotalamotomia bilateral simultânea. Jamais. Nunca mais tive coragem. Por outro lado, eu acho que a hipotalamotomia unilateral, se você tiver o cuidado, porque no alvo clássico, né, que é no ponto do ponto médio comissural, 2 para baixo, 2 lateral aparelho terceiro ventrículo, muitas vezes você tem um feixe mamilo-talâmico ali. Mas se você faz a programação, sobretudo usando o axial T2, você vê muito bem o feixe mamilo-talâmico, que é o problema principal para a cognição, para a memória, é por pegar o feixe mamilo-talâmico. Então, eu vou cerca de 2 milímetros, 2,5 milímetros posterior ao feixe mamilo-talâmico. Como a lesão do hipotálamo é pequena, né, a gente tem preservado o feixe mamilo-talâmico e não tem tido problema cognitivo nos pacientes que a gente fez hipotalamotomia. Né? Então, você faz hipotalamotomia bilateral, simultânea, ou você faz ela estadiada, Rodrigo?
Eu sempre fiz hipotalamotomia bilateral no mesmo tempo. Eu nunca tive um caso em que o paciente no pós-operatório dormisse durante um mês. Eu ficaria assustado, né, como você ficou. É, Eu nem sabia dessa sua experiência aí. Agora, o que a gente vê nos casos de hipotálamo é que o paciente não fica no CTI 24 horas, ele fica 36, às vezes até 70, até mais horas no CTI, exatamente porque a sonolência ela é intensa e demora 2, 3 dias mesmo. Às vezes a gente faz uma lesão um pouquinho mais inferior, pegando uma área maior do diencéfalo, né? Então eu acredito que seja por causa disso que haja essa sonolência mais duradoura. Mas 30 dias, eu nunca tive foi difícil. essa experiência. Não, E nem gostaria de ter. Não, o pior de tudo que era um Mas paciente... isso, Pode falar, Rodrigo. Rodrigo? mas como nunca tive essa evolução tão arrastada assim nos pós-operatórios, eu sempre fiz hipotálamo bilateral e num tempo só. Tem um outro colega, o Pablo Hernandes, de Montevideo, que tem uma experiência grande com hipotalamotomia bilateral simultânea. Ele nunca teve um problema similar, mas eu tive, eu fiquei muito assustado. Você até é louco, velho. Uma outra coisa, muito assustador. e em relação a DBS hipotalâmico para agressividade, você tem alguma experiência? Eu gostaria de ter, mas eu não tenho essa experiência porque eu nunca consegui a aprovação para fazer esse procedimento. Eu gostaria de ter. Recentemente, a gente viu, num dos nossos congressos, uma neurocirurgião lá da Colômbia, fazendo DBS em hipotálamo para agressividade. E ela mostrou bons resultados com isso. Mas eu não tenho experiência pessoal, não. O DBS hipotalâmico, na verdade, é o mesmo alvo do SAMO, e quem começou foi Franzini, em Milão, numa série inicial de 5 pacientes, reportando resultados excelentes em 70%. Mas o grupo que tem maior experiência no mundo, disparado, é o grupo da Colômbia. Se você colocar essa colega de quem você falou, junto com o Benedetti, junto com o Jairo Espinosa, eles devem ter mais de 50 casos em que eles fizeram DBS hipotalâmico bilateral, e os três sempre falam que os resultados são excelentes. Eu fiz um caso só, por insistência da família que queria que fizesse, ouviram falar do DBS do hipotálamo, nós fizemos só um caso. E o resultado foi realmente muito bom nesse paciente, mas foi um caso isolado. Então, é uma experiência anedótica, né? Não dá para falar absolutamente nada com um caso de uma cirurgia. Era um caso de agressividade? É um caso de agressividade com um retardo mental importante. Mas, porque assim, tem também aqueles casos de enxaqueca refratária, de cefaleia, que poderiam melhorar, né? É descrito, né, para a cefaleia de Horton, né? Esse alvo. O grupo do Franzini também que começou com essa história, alguns anos atrás. Mas em relação à questão que eu coloquei, Rodrigo, de fazer a lesão hipotalâmica, poupando o feixe mamilo-talâmico, como forma de prevenir os distúrbios cognitivos que poderiam decorrer da lesão hipotalâmica. O que você acha a respeito disso? Eu acho esse seu raciocínio e essa sua técnica maravilhosa. Agora, eu pergunto se isso não diminui a eficiência do procedimento. Não. Na verdade, você tem as mesmas respostas, tá? Você vai 2 minutos para trás e você tem absolutamente as mesmas respostas, certo? Aumento da pressão em mais de 50%, aumento da frequência cardíaca em mais de 50%, desvio inframedial do olhar, midríase bilateral. Você tem as mesmas respostas do alvo clássico de SAMO. E com a possibilidade de poupar o feixe mamilo-talâmico. Uma outra coisa que eu acho importante em hipotálamo, em lesão, é que logo abaixo do hipotálamo, logo abaixo, está o núcleo rubro. Então tem que ter muito cuidado para não aprofundar, né, no hipotálamo, para você não ter um tremor rubral, uma desordem do movimento séria decorrente da hipotalamotomia. Eu nunca tive, graças a Deus. Na verdade, eu nunca vi descrito, mas é uma possibilidade, né? É um risco que se corre.
né, se o eletrodo estiver muito profundo. Não muito, viu? Uns 3 milímetros mais baixo, você já pega núcleo rubro. Né? Eu também nunca, felizmente, nunca tive essa complicação também, não. A outra coisa eu queria comentar é em relação ao que o Daniel colocou também. Na verdade, Dan, a história do núcleo accumbens não começou com DBS. A história do núcleo accumbens começou na China ainda em 2000. E de 2000 a 2005, eles operaram mais de 1.500 pacientes, ou só a lesão do núcleo accumbens, ou associado à amidulotomia, que também está envolvida no circuito de recompensa. Certo? E os resultados iniciais deles, pelo menos, com essas cirurgias, eram de uma melhora de 90% nos estudos iniciais. Mas hoje, o que se vê de relato, quando eles publicam, é em torno de 60%. Não é aquela maravilha toda que se imaginava inicialmente. Em relação a núcleo accumbens, para agressividade, Rodrigo, qual que é a razão por trás da qual você usa o núcleo accumbens no tratamento da agressividade? A resposta é a mesma que eu dei para o Murilo. Eu não me guio tanto pela comorbidade, eu me guio mais pela maior efetividade na cirurgia combinada, quando a gente não está fazendo o hipotálamo, né? Então, você fazer cápsula junto com o núcleo accumbens é melhor do que fazer só a cápsula, né? Então, a intenção aqui é bloquear mais, fazer um aumento da lesão, né? É basicamente isso. É menos fisiológico, e mais anatômico, e mais, sim, a cirurgia combinada. Não, mas por que você fez a opção? Porque eu entendo você fazer opção por cápsula, entendo você fazer opção pelo símbolo, né, pelo hipotálamo, pela amígdala, nas cirurgias combinadas. Mas por que você elegeu especificamente o núcleo accumbens? Qual que é o seu raciocínio por trás disso? Eu tenho o meu próprio, por isso que eu estou querendo saber a sua opinião, na verdade. Sim, sim. O núcleo accumbens é o que os americanos chamam de estriado ventral. Então, a gente, é como se fizéssemos, mais ou menos, ele não é exatamente, mas é como se fizéssemos a sua tratotomia subcaudada, né? Então, a gente trabalhando no núcleo accumbens associado à cápsula interna, a gente está fazendo algo parecido com a tratotomia subcaudada. O raciocínio é esse, né? O meu raciocínio é parecido. Eu acho assim, como tudo que vem do córtex acaba passando nos núcleos límbicos do tálamo, seja núcleo dorso medial, seja núcleo anterior do tálamo, né? E o circuito córtico estriato tálamo cortical. Então faz sentido você interromper o estriato mesmo. E como é um circuito límbico que você está interessado, faz sentido que seja o estriatum ventral, no caso, o núcleo accumbens. É essa a razão que eu uso também, né? Eu acho que é importante nisso daí. E na nossa experiência, sem o déficit cognitivo, né? Uhum. Finalmente, a última coisa que eu queria colocar é assim, bom, o que eu faço hoje em agressividade? Eu faço cirurgia de alvos múltiplos também, como você, e o que a gente tem feito é hipotalamotomia no hemisfério dominante do paciente, unilateral, certo? Mas a tratotomia subcaudada envolvendo o símbolo subgenual nessa técnica modificada que eu falei para vocês, que nós fizemos, né? Nós elaboramos, e eu pego também o núcleo accumbens. Então é isso que eu tenho feito. No último caso que nós fizemos agora, bem recente, né? Nós associamos a isso daí a capsulotomia anterior, mas nós fizemos assim, porque pelo menos quando eu faço capsulotomia, eu uso como ponto de referência a lâmina medular lateral, né? Lá entre o putame e o globo pálido lateral, para marcar lá na cápsula onde eu vou. E o corte que eu uso, o corte axial que eu uso como referência, é exatamente onde está o foramen de Monro. E aí eu faço as lesões para cima e para baixo, de tal forma que eu tenho 10 milímetros de lesão na cápsula. Aí, o que eu fiz nesse último paciente? A gente foi no accumbens, aí eu projetei para fazer a capsulotomia mais anterior, para pegar na mesma trajetória a cápsula e o accumbens, certo? Na mesma trajetória.
Se você vai só direto no acúmulo, você não vai pegar a cápsula, certo? Sim. Então, você tem que fazer a trajetória para ir pegar a cápsula anterior e o acúmulo. Então, nós fizemos essa combinação. Pegou acúmulo, cápsula, a hipotálamo, póstero medial, mais subcaudada modificada, né, pegando o símbolo subgenual. E o resultado foi espetacular nesse paciente. Foi a última mudança que nós fizemos na nossa cirurgia a múltiplos alvos para agressividade. E com isso eu acho que a cápsula ela é um alvo obrigatório na cirurgia da agressividade. Ou a cápsula com núcleo accumbens, a cápsula com símbolo, nos casos de preservação da cognição, ou a cápsula com o hipotálamo, nos casos de déficit cognitivo. A cápsula está sempre presente. Mas se você faz cápsula ou tá subcaudado, a maior parte das duas cirurgias você está fazendo basicamente uma coisa muito parecida. Você está desconectando o córtex óptofrontal, a área pré-frontal, vento medial. A única coisa que a cápsula faz melhor do que a traqueotomia subcaudada é a desconexão do córtex pré-frontal do osso lateral, porque nas outras duas coisas, a traqueotomia subcaudada é melhor. Ela desconecta melhor. Então, se você faz uma coisa ou outra, eu acho que é muito parecido, na verdade. Eu me lembro uma vez um comentário do Dr. Luiz Fernando Martins. Ele dizia que muitas vezes as cirurgias que eu fazia eram redundantes, né? É isso que você falou de semelhante, né? Mas a gente, na nossa modesta experiência, tem tido bons resultados. Então, eu tenho continuado com esses alvos. Né? Nós temos duas perguntas aqui dos participantes. Então, o Hélio Enal Alencar, assim como outros, ele dá parabéns pela aula e ele pergunta qual o racional do uso do hipotálamo posteromedial como alvo para agressividade. Além disso, por ser reversível, DBS nesse alvo demonstrou prejuízo cognitivo? Eu não entendi a segunda parte da pergunta, Murilo. Bom, a primeira parte é o racional. E o segundo, além disso, por ser reversível, o DBS nesse alvo, ele causaria prejuízo cognitivo? Quer dizer, na verdade, provavelmente defendendo o DBS por ser reversível e no caso de haver prejuízo cognitivo, não teria como lidar com isso. Infelizmente, eu não tenho experiência com a estimulação do hipotálamo, DBS no hipotálamo. Então, eu só diria teoricamente. Teoricamente, acredito que a estimulação hipotalâmica não curse com déficit cognitivo. Agora, o hipotálamo, ele é tradicionalmente um alvo da agressividade, né? A ressecção, a gente vê desde há muitos anos atrás, né, a ressecção do hipotálamo, naquelas experiências, né, antigas já de neurofisiologia, né, o hipotálamo sempre foi associado como um centro da agressividade. Então, esse é o racional dele ser um alvo tão importante, né, nesse tipo de operação. Né? Perfeito. O Rafael Pontes, ele também faz a pergunta: até quanto tempo, em média, após a cirurgia, você espera a resposta para considerar eficaz? Daí tem uma segunda parte que a gente pode fazer na sequência. Então, até quanto tempo, em média, após a cirurgia, você espera a resposta para considerar eficaz? Na nossa experiência, eu gosto de falar da minha experiência pessoal. Na nossa experiência, os resultados da cirurgia, eles se mostram quase que imediatos. Eu diria que no primeiro mês você já tem os resultados. Eu só tive um caso, na minha lembrança, eu só tive um caso de um paciente esquizofrênico agressivo em que ele foi melhorar
no terceiro mês. A partir do terceiro mês, ele obteve um excelente resultado. Mas eu só me lembro de ter tido um único caso em que a melhora ela foi a médio prazo. A imensa maioria dos casos, eles mostram a melhora já imediata. A melhora já é imediata. Eles começam com um período de alienação, de déficit de memória, sonolência, e logo, logo vão apresentando resultado satisfatório. A segunda parte da pergunta é a diferença de tempo de resposta em relação aos diferentes alvos? Em relação ao hipotálamo, como eu falei, a resposta, na nossa experiência, ela é rápida, ela é imediata. Em relação às cirurgias combinadas, as respostas elas são rápidas, talvez porque os alvos sejam combinados, né? Haja uma sobreposição, né, de cirurgias aí. Eu não sei dizer se diferentes alvos têm diferentes tempos de resposta. Como se trata de uma cirurgia combinada, eu acho que é um pacote, né? Você não sabe qual alvo que está se manifestando. Eu acho que a cirurgia combinada não é que ela seja uma cirurgia às cegas, mas isso faz com que você não saiba diferenciar um alvo do outro. Então, eu não saberia responder precisamente isso aí. Perfeito. A gente está já com o nosso tempo aqui, nosso tempo chegando no final, então eu gostaria de parabenizar o Dr. Rodrigo Labruna, gostaria de agradecer a estar conosco aqui e dividir com todos a experiência. Esperamos estar juntos aí em outras ocasiões. Gostaria também de agradecer ao Oswaldo, ao Daniel e principalmente a todos os participantes e convidá-los para o módulo que começa agora de espasticidade. Então, na semana que vem, nós teremos o Dr. Guilherme Corsaletti Gregório. Ele vai falar sobre espasticidade, os aspectos clínicos e terapêuticos. E nas semanas seguintes, então, o tratamento cirúrgico. Então, muito obrigado para todos aí. Um abraço para o Rodrigo, um abraço para todos. E para os participantes, até a semana que vem. Murilo, fico meus parabéns. Parabéns pela organização, viu? Esse seu curso é maravilhoso e excelente para os residentes, para os neurocirurgiões mais jovens. Você está de parabéns pela organização, tá bom? Obrigado, um abraço. Boa noite. Um abraço para todos aí. Um abraço, Oswaldo. Boa noite, até mais. Um abraço, Rodrigo. Tchau, Murilo. Um abraço, Daniel. Tudo de bom para você. Obrigado, você também. Boa semana Shalom. a todos. Baruch Hashem. Todá. Todá.